TC Rádio, a rádio oficial de quem investe. Relatório nosso de cada dia. Muito bem, Gabriel Brondi tá aqui com a gente. Fala, Brondi, seja bem-vindo. Boa tarde Vini, boa tarde Gui, boa tarde ouvintes da TC Rádio. Boa, vamos nessa, Brondi. Hoje a gente vai falar aqui sobre um relatório do BTG Pactual sobre a Gol, companhia aérea. Exatamente, Vini. A Gol reportou aí uma prévia, né, operacional aí para o primeiro trimestre de 2022 e o BTG Pactual deu um relatório falando sobre essa prévia, né? Ele fala que as margens da Gol devem continuar pressionadas aí com essa alta do petróleo, né, Vini? A gente sabe como as aéreas elas são impactadas por essa alta no petróleo, essa alta de combustíveis, e falou um pouco, né, sobre o resultado da Gol. O BTG Pactual vê os resultados ainda que maus, pressionados aí por essa alta do petróleo, mas o resultado operacional, o BTG destaca que não veio tão ruim. A Gol ela vem fazendo frotas de um só tipo de aeronave, então isso facilita, né, o operacional da Gol. Quando você faz frotas aí, quando você tem viagens linhas, né, somente com um tipo de aeronave, diminui bastante os custos, né? Você não precisa armazenar vários tipos de peça para vários tipos de aeronaves diferentes. Você tem aí um treinamento para piloto específico para aquele tipo de aeronave. Você não precisa, quando falta um piloto, você não precisa pegar outro piloto, pilotos diferentes para vários tipos de aeronave. Você tem uma aeronave específica e um piloto, você já tem os pilotos específicos que vão pilotar aquela aeronave, não fica mudando o tipo da aeronave o tempo todo. Então isso facilita aí a operação da Gol, né? Então o BTG Pactual destacou um bom operacional da Gol, mesmo diante da alta pressão dos custos de combustíveis, né, Vini? Interessante entender por que o BTG Pactual vê com bons olhos a companhia, uma vez que você falou muito bem aqui, Brondi. A empresa tem as suas margens fortemente pressionadas por causa da alta do petróleo. Você separou pra gente 4 gráficos e daqui a pouco você vai falar a alta que o BTG Pactual entende que os papéis da Oi podem chegar, porque tem uma valorização embutida aqui nas projeções do BTG Pactual para Gol, GOLL4, bem considerável aqui essa valorização, hein? Isso, exatamente. O BTG Pactual vê com bons olhos aí o futuro da Gol, né? A gente sabe que esses níveis pré-pandêmicos de viagem devem voltar ao normal, né? Se não ao normal, deve voltar bastante ainda, né? A gente vê cada vez mais as restrições elas estão caindo, né? Em São Paulo já não precisa mais usar máscara. Então, o BTG Pactual espera uma evolução gradual, né? Uma volta gradual aí de passagens aéreas, de viagem por pessoas. E ele destaca aí, reitera a compra por papel, depois dessa divulgação dos tá resultados. Na tela aí o primeiro gráfico. Isso. Reitera a compra no primeiro gráfico aí onde a gente tá vendo o gráfico. Em amarelo, né? Em amarelo, eu destaquei, né, o preço-alvo, R$31 por papel. E a Gol agora tá nos 17, né? Então tem uma valorização aí de 80%. Gol agora, ó, papel preferencial, R$16,82. Tá recuando 0,18% agora, praticamente no 0 a 0, mas na máxima do dia, o Brondi, Gol hoje chegou a tocar aqui a casa de R$17,40. Exatamente, e a gente vê aí no gráfico semanal, né, para você que tá aí olhando esse gráfico agora, cada candlezinho desse representa uma semana, né, o candle vermelho significa que a Gol fechou a semana em queda e o candle verde representa que a Gol fechou a semana em alta. Daí a gente vê a performance, né, das semanas da Gol desde 2019, desde agosto de 2019 a gente vê como o papel da Gol ele performou aí durante as semanas. A gente pode olhar, Vini, na esquerda, né, do seu gráfico, do gráfico do ouvinte aí, olhando para a tela, a gente vê como caiu, né? Nossa, demais. As preferenciais da Gol, elas se desvalorizaram bastante depois da Covid-19 e nunca mais voltaram para o patamar pré-pandemia. E se a gente olhar bem aqui, ó, na parte de baixo do gráfico, vai dar para ver certinho 2020. Tá bem aqui, ó.
E aí, bem onde eu tô aqui, ó, olha só, opa, peraí, aqui, ó. Olha isso. Esses candles vermelhos aqui, quedas substanciais, hein, Brond? Exatamente, o papel da Gol chegou a negociar próximo ali dos R$7, né? Nossa. Caiu bastante, porque o mundo ele não sabia, né, o que é que ia ser da pandemia da Covid-19. Não sabia se iria ter voos, se aéreas iriam falir. Então, essa grande incerteza fez com que os papéis da Gol despencassem para R$7 logo quando estourou a pandemia, né? E voltassem, né, gradualmente aí. Porém, a gente vê que o papel ele continua ainda bastante travado, né, Vini? A gente vê algumas regiões aí onde o papel ele fica bastante travado. Logo no início ali da pandemia, ele ficou travado ali por volta dos R$13, né? Não conseguia passar ali desse patamar dos 13. Depois avançou, chegou ao patamar dos R$21 ali, que é inclusive o alvo do Santander para o papel no final do ano de 2022. Eu também li um relatório do Santander que destaca aí neutro para o papel e destaca um alvo aí de R$21. Então foi uma região de resistência aí para o papel, muito tempo. E depois o papel rompeu os 21, chegou a bater aí os R$29, né? Ficou travado ali. Depois voltou ali para as regiões de 15 e R$20. Então o papel ele está permanecendo nessa faixa de valor já faz algumas semanas, né? Desde o final de 2021 até agora, ele permanece aí entre uma faixa dos 15 e R$20 aproximadamente. E para o papel chegar a esse valor, Vini, dos R$31 destacados aí pelo BTG Pactual, tem que romper aí várias regiões, né? Tem que romper a região aí próxima dos R$20, dos depois 21. Do 29. Depois dos 29. Então, é um papel que está bastante travado ainda. E o BTG Pactual, né, destaca um valuation atrativo da Gol entre os pares, né? Então a gente vê aí relatórios falando de valuation, falando de números, e aqui a gente traz um pouco da visão gráfica, né, da visão de como os investidores estão se comportando nesse papel. E o comportamento que a gente vê é um papel travado, né? Um papel está muito travado, e para chegar nesse alvo aí dos 31 tem que romper várias regiões de resistência de acordo com o estudo da análise técnica, Vini. Muito bem, seu próximo gráfico, Brond, vai comparar a Gol com o Ibovespa, certo? Isso, eu vou pegar a Gol com o Ibovespa para fazer a comparação, né, dos dois desde o início da pandemia. Você já colocou a Gol em laranja aí porque a cor da empresa foi bem, hein, Exatamente, já pensei nisso, né? É um homem sensível, Gabriel Brond. A gente vê que a Gol aí chegou a cair, né, Vinícius? Nossa, olha aqui no canto esquerdo do gráfico, olha essa queda aqui, ó. Logo aqui, ó. Ó, aí mesmo, Brond, olha aí. Chegou a cair 80%. Aproximadamente, né, no patamar depois da pandemia, né, do estouro da pandemia, e a gente vê que nunca bateu o Ibovespa, né? Desde essa época, não conseguiu aí superar o Ibovespa que se beneficia da alta de commodities, e a Gol que não se beneficia da alta de commodities, né, Vini? Então a Gol, nesse momento, ela cai 53% em relação ao início de 2020, então é bom deixar claro, né, esse gráfico que eu peguei, esse frame, ele destaca aí a valorização ou desvalorização de um ativo desde o início de 2020. Então, a gente vê que o Ibovespa ele performa em menos 0,58, então ele está mais ou menos onde ele estava no patamar no início de 2020, e a Gol ela cai 53% desde o início de 2020. Então, a gente vê que a Gol nunca conseguiu voltar, Vini, ao que era antes da pandemia. Ao que era antes da pandemia, né? No próximo gráfico tem o que pra gente, Brond? No próximo gráfico eu destaco aí a Gol em comparação com o Ibovespa esse ano. Legal. Então, a gente, logo olhando aí o gráfico, a gente vê que teve uma queda muito forte, né? Ali em meados de fevereiro, né? Final de fevereiro, que foi o conflito entre Ucrânia e Rússia. Além dos papéis serem impactados pela pandemia, né? Por bastante tempo, ao longo do ano de 2021, 2020, a gente vê os papéis aí despencando, né, diante desse conflito entre Ucrânia e Rússia, que também causou uma pressão aí nos preços do petróleo. Então isso faz com que os custos da companhia se elevem bastante e o mercado precifique isso logo no início, né? No início do conflito, o mercado ele já precifica, ele já se antecipa de que isso deve causar uma pressão nas margens da companhia e faz com que o papel da Gol fez com que o papel da Gol ele recuasse aí aproximadamente 24% logo no estouro desse conflito entre Ucrânia e Rússia. O papel ele vem recuperando, né? Vem se recuperando aí desde então e agora está performando em mais 3% nesse ano de 2022, enquanto o Ibov está subindo 13,60%
no ano de 2022. E para falar bem, Vini, sobre essa relação, né, da Gol, de companhias aéreas com o petróleo, eu trouxe também Legal esse comparando gráfico. a performance, né, do petróleo Brent com companhias aéreas e com o Ibovespa. E aí, para deixar claro para todo mundo que tá se conectando agora, ó, a linha laranja é a Gol. Isso. A linha azulzinha é o Ibovespa, o índice referência aqui da Bolsa Brasileira. Isso. E o Brent tá em amarelo. E o Brent em amarelo. A gente vê isso no ano de 2022, né? A gente tá pegando aí, destacando aí a performance do Brent, do Ibovespa e da Gol no ano de 2022. Então a gente vê a Gol performando aí em 3% mais ou menos no ano de 2022, enquanto o Brent sobe 31,68%. Destaque, Vini, para aquela região ali onde eu disse que teve uma guinada forte de queda, né? Da Gol. Em meados de fevereiro, quando estourou, né, o conflito entre Ucrânia e Rússia. A gente vê os preços do petróleo subindo bastante por conta dessa incerteza que tem da oferta da commodity, né? O mercado ele precifica essa incerteza, se vai ter a oferta reduzida ou não. Então o mercado precificou uma oferta reduzida no petróleo e combustíveis no futuro. Então isso fez com que o mercado ele se antecipasse nos preços do petróleo Brent. Os preços do petróleo Brent alavancaram aí, chegaram a subir 60% no ano, e os papéis da Gol chegaram a cair 24% no ano, mais ou menos. Então pode ver que foi no mesmo momento, né? Então estão bem ligados os dois. O gráfico amarelo para cima, o laranja para baixo. Exatamente. Então os dois estão bem interligados, né? Enquanto o Ibovespa ele continuou ali performando, né, entre os 10%, 13%, porque ele se beneficia dessa alta do Brent. Ele se beneficia, o Ibovespa é o que mais se beneficia aí dessa alta de commodities. Então, a gente pode ver, em branco eu destaquei aí a linha horizontal dos 0%, né, para o investidor ele poder olhar e distinguir melhor no gráfico a região dos 0%. E a gente vê que o Ibovespa ele não teve grandes variações aí de queda, né? Porque o Ibovespa ele se beneficia, né? Ele tem várias empresas que se beneficiam da alta de commodities e ele se manteve aí no patamar dos 13%, 10% esse ano de 2022, Vini. Muito bem, agradecendo demais aqui a participação hoje do Gabriel Brondi, que graficamente analisou aqui os papéis preferenciais da Gol e ainda trouxe para complementar todo o raciocínio no relatório nosso de cada dia, o documento feito pelos analistas do BTG Pactual, que reiteram compra para o papel preferencial da Gol, com uma valorização embutida aí na casa de 80%. Brondi, muito obrigado, boa semana para você e até amanhã. Muito obrigado, Vini, muito obrigado, Gui. E agora, ouvintes da TC Rádio, fiquem com o Mestre Beida. TC Rádio, a rádio oficial de quem investe.